Olá, meus irmãos, na paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês, que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor possa vir falar conosco, sempre por intermédio da sua santa e preciosa palavra. O texto hoje para nossa breve reflexão encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Quero ler com vocês o capítulo 10 e a nossa conversa começa a partir do verso 34. Vamos lá, diz assim: Jesus respondeu: as escrituras, as próprias escrituras de vocês afirmam que Deus disse a certos líderes do povo: eu digo, vocês são deuses, e vocês sabem que as escrituras não podem ser alteradas. Portanto, se aqueles que receberam a mensagem de Deus foram chamados de deuses, por que vocês consideram blasfêmia quando eu digo que eu sou filho de Deus? Afinal, o Pai me consagrou e enviou ao mundo. Não creiam em mim se não realizo as obras de meu Pai, mas se realizo, creiam nas provas, que são as obras, mesmo que não creiam em mim. Então vocês saberão e entenderão que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Glória a Deus. Irmãos, eu falo com vocês muito assim, as nossas conversas se baseiam bastante a partir do capítulo 10 de João. É um capítulo que afirma o cuidado de Deus conosco através do bom pastor. Pastor é quem cuida. A função de um pastor é de cuidado conosco. E Jesus Cristo afirma ser um bom pastor, que ele vem na contramão do inferno. A palavra fala em João 10:10 que o ladrão veio para matar, roubar e destruir, enquanto Jesus veio para vivificar, doar e edificar. É totalmente antagônico. E nesse momento nós percebemos a preciosidade daquilo de quem é Deus, de saber e entender em todas as coisas. Logicamente, muitas circunstâncias nós não veremos a beleza do cuidado de Deus naquele momento, porque não compreendemos realidades espirituais inseridas. Nós não conseguimos ver tudo que está ao nosso redor. E é justamente isso que está acontecendo nessa conversa, porque o Senhor se declara o bom pastor, depois ele se declara ser o filho de Deus, e num momento da festa de dedicação, que era uma festa justamente que chamava os líderes judeus a observarem o que estava acontecendo, os acontecimentos, em detrimento da falta de cuidado com o povo. Em várias passagens o Senhor fala que o povo parecia ovelhas sem pastor. Bom, vamos lá, vamos para aquilo que é a nossa conversa no dia de hoje. No versículo 34 fala: Jesus respondeu. Eu quero te dizer, meu irmão, Deus sempre responde às nossas orações. Deus sempre responde os anseios humanos. Deus sempre responde, e sempre com cuidado e bondade. Deus é bom, e isso deve estar dentro do nosso coração. Eu quero te dizer, meu irmão, você que me ouve, minha irmã, você que me ouve, Deus tem grandes planos com a sua vida, e quando você entregou a sua vida a Jesus Cristo, aceitando Ele como Senhor, Ele se tornou o Salvador da sua vida. Nesse momento, Ele começa a abrir caminhos onde não existia, começa a trazer para perto de nós pessoas que vão nos ajudar e agregar muito ao propósito e o plano que Ele tem estabelecido para a nossa vida, nos ensinando, e também vai afastar pessoas que não fazem parte dele. Nesse exato momento, Deus pode estar falando sobre você com alguém. Isso já aconteceu antes e acontece, mas Ele sempre responde às nossas orações, mesmo que nós não vejamos. O que eu quero dizer é que Ele está citando o seu nome. Você não percebe, mas Ele está falando, está soprando o seu nome em algum lugar. E ele fala: as próprias escrituras de vocês afirmam que Deus disse a certos líderes do povo: eu digo, vocês são deuses. Perceba, ele se apresenta como Deus aos líderes. É como Deus que ele se apresenta aos líderes. Mas eles dizem a certos líderes. E entenda isso, irmão. Hoje nós somos sacerdotes, reis e sacerdotes. Nós somos líderes de nós mesmos. Deus está falando não com um grupo seleto, está falando com todo mundo. Nós não aceitamos a semelhança que nós temos de Deus. Nós temos uma dificuldade muito grande. Isso configura em arrogância. Por quê? Porque nós queremos ser igual a Deus. Isso fala de nós queremos fazer as coisas do nosso próprio jeito, fazer as coisas da nossa própria forma. Quando
Nós fazemos as coisas na força do nosso próprio braço, queremos que as coisas saiam meticulosamente projetadas da forma como nós queremos, automaticamente nós nos tornamos o nosso próprio Deus. Olha, eu quero ler com vocês um versículo que está em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 17, fala assim, ó: não usei a mim mesmo e Apolo para, versículo 6, diz assim, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, não usei a mim mesmo e Apolo para ilustrar, usei a mim mesmo e Apolo para ilustrar o que tenho dito. Se aprenderem a não ir além daquilo que está escrito, não se orgulharão um à custa do outro, porque direito vocês têm de julgar desse modo o que vocês têm que Deus não tenha lhes dado. E se tudo que temos vem de Deus, por que não nos orgulhamos como se fosse uma dádiva? Paulo estava exortando os coríntios com relação à separação que havia dentro da própria igreja de Coríntios. Uns diziam eu sou de Apolo, outros diziam eu sou de Paulo, outros diziam eu sou de Pedro, e outros mais espirituais ainda diziam eu sou de Cristo, sendo que nós fomos chamados para andar em unidade de espírito, e unidade ela só pode ser dada por meio do Espírito, no vínculo da paz. É o que o próprio Paulo diz na carta a Colossenses, se eu não me engano, pelo vínculo da paz. A unidade ela vem pelo Espírito Santo. Nos últimos tempos, Joel profetizou em capítulo 2, versículo 28, que Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. E quando Deus derrama o Espírito sobre toda a carne, se quebra todas as barreiras, se destrói todas as divisões, já não há mais separação, já não há mais aquilo que nos incomoda tanto. Nós fomos chamados justamente para andar em comunhão, mas sendo Cristo o nosso cabeça, e é por isso que nós devemos manter isso. Muitas pessoas se acham deuses, se acham donas da própria vida, se acham donas dos próprios planos. A palavra fala em Provérbios 16 que o homem pode fazer até planos, mas no versículo 1 fala que a palavra final sempre vem do Senhor, e é isso que ele está dizendo. E ele fala, ó, e vocês sabem que as escrituras não podem ser alteradas. Eu gosto dessa parte, irmão. Eu quero repetir. E vocês sabem que as escrituras não podem ser alteradas. As escrituras está falando da palavra de Deus, irmãos. A palavra de Deus, a palavra que Deus derramou sobre a sua vida, meu irmão, ela jamais vai ser alterada. E nós nos tornamos Deus quando nós negamos justamente a palavra de Deus. Mas eu quero te falar que a vontade de Deus para a sua vida ela é boa. A vontade de Deus para a sua vida, ela é perfeita, irmão. E ela contém tudo que você precisa. Ela agrega tudo que você quer. Sabe, Deus sabe muito melhor tudo que você quer e tudo que você precisa. Eu quero te dizer isso. E a palavra que Deus tem para você, o plano que Ele tem para nós, para cada um de nós, para você, meu irmão, para você, minha irmã, é agradável. Você vai se agradar muito, você vai ser muito feliz. É necessário passar pelo processo, e o processo ele traz algumas dificuldades, irmãos, mas lembre-se sempre da palavra. Jeremias, no livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 21, ele falava, eu quero me trazer à memória aquilo que me dá esperança, e eu tenho certeza que Deus já manifestou, revelou a palavra a você. Então se lembre da palavra, se lembra se você quer ou não quer o cumprimento. Às vezes a dificuldade do caminho nos motiva a perder a esperança, nos desanima, mas mesmo assim, sabe, traga sempre a memória quando esses momentos vierem, entregue teu desânimo, fala, Senhor, eu estou desanimado por tal motivo, e Ele fará questão de Ele mesmo te reanimar para que a palavra dele se cumpra em você. Deus se responsabiliza por todo o cumprimento da palavra, e a palavra que sai da boca dele não volta vazia. Olha, ele fala, portanto, se aqueles que receberam a mensagem de Deus foram chamados de deuses, por que vocês me consideram quando eu digo, eu sou filho de Deus? Eu gosto dessa parte, irmãos, porque a grande questão dos fariseus ali, dos líderes religiosos, é que eles não se desapegavam do antigo modo de viver, não se desapegavam do seu anterior. E tudo que Deus vai fazer, meus irmãos, é novo, inclusive na eternidade. O nosso corpo vai ser novo,
sabe, esse corpo que é pecador não vai existir mais pecado. Imagina, irmão, só de não ter pecado no céu, imagina só, como vai ser bom, não vai ter injustiça no céu, não vai ter choro, não vai ter ranger de dente. E eles não conseguiam, porque eles acreditavam, eles queriam, olha só como era a arrogância deles, por que eles não criam que Jesus Cristo era o Filho de Deus, chamando ele de um simples homem, porque eles criam que Deus ia livrar eles da mão dos governantes opressores da época. E não era dessa forma que Deus ia fazer. Não era daquela forma. Deus veio por um reinado espiritual. Ele veio atingir justamente a origem do problema, que era uma origem espiritual. A palavra fala em Atos 10:19 que Cristo veio para desfazer as obras, cheio do Espírito Santo, desfazer as obras das trevas. Toda a obra do mal que estava sendo feita, e dentro do coração primeiro, porque tudo que é manifestado fora de nós, meu irmão, primeiro aconteceu dentro do nosso coração. Uma pessoa que, por exemplo, se separou do seu marido, da sua mulher, ele já se separou no coração há muito tempo. Há muito tempo, talvez nem estivesse unido. É uma verdade. É uma verdade. Tudo que se manifesta fora é porque aconteceu dentro do nosso coração primeiro. Olha, eu gosto de um versículo, e aqui quero falar um pouco do chamado, que está em Êxodo capítulo 4, versículo 31, fala assim: e o povo creu, e tendo ouvido que o Senhor havia visitado os filhos de Israel e lhes vira a aflição, inclinaram-se e o adoraram. Viram o que, meus irmãos? Viram justamente que Moisés e Arão se juntaram aos anciãos daquele momento, os filhos de Israel, e Arão falou todas as palavras que tinham, e através da mão de Moisés manifestou o seu poder, ou seja, manifestou. O povo só crê quando vê coisas, as multidões, e talvez por isso você foi separado da multidão. Você percebe que você tem mais perseverança que outras pessoas? O povo, a palavra fala, se eu não me engano, em Êxodo 5:21, que quando o faraó ficou sabendo o que aconteceu, ele aumentou a carga de trabalho, e o povo já logo desanimou, falando assim para ele: olha, o Senhor, que o Senhor nos entregou na mão de faraó para que a espada dele venha nos matar. Ou seja, a carga de trabalho estava aumentando. Era como se as palavras que ele tivesse feito tinha trazido prejuízo para faraó. Mas Satanás, e faraó tem a tipologia de Satanás, sempre vai oferecer resistência ao que são os planos de Deus. E isso causa muito prejuízo. E naquele momento eles perderam a perseverança e começaram a reclamar. Por quê? Porque não tinham maturidade, irmãos. E nós não, nós somos diferentes. Nós, principalmente aqueles que foram escolhidos como valente de Deus, você é um valente, meu irmão, você é uma valente de Deus, você foi chamado, porque através da tua casa, Deus vai abrir uma porta através de você, para que a salvação entre para todos os seus. E é isso que está acontecendo. Satanás aumenta a carga, é por isso que você sente a opressão mais que as outras pessoas. Por quê? Porque Jesus, ele escolheu você para lhe dar uma experiência. Jesus escolheu a sua embarcação, escolheu o seu coração para fazer morada e demonstrar amor e bondade. E como o Satanás não pode mais te tocar, ele aumenta toda a opressão que está ao seu lado. Olha, ele continua falando: afinal, o Pai me consagrou e me enviou ao mundo. Não creiam em mim, se não realizo as obras do meu Pai. Irmãos, consagrar é separar, e enviar é justamente um trabalho. Todos nós fomos chamados a isso. Agora, eu gosto dessa parte, porque ele fala assim: se não realizo, mas se não creiam em mim, se não realizo as obras do meu Pai. A obra de Deus, meu irmão, Deus, ele age num patamar muito mais elevado que nós. Os pensamentos de Deus, eles são diferentes de nós. Então, quando nós oramos e pedimos, e eu creio que até mesmo aqueles fariseus ali daquela época oravam, pedindo a solução para Deus. Todos nós pedimos uma solução para os nossos problemas, para o cansaço da nossa alma, para os dilemas pessoais que enfrentamos, para tudo aquilo que aflige a nossa alma. E Deus, eu quero te falar, meu irmão, já está trabalhando. Deus já está trabalhando naquilo que você realiza, e é isso que ele se garante. Mas quando nós oramos pedindo força para o Senhor vai enfrentar dificuldade, vai enviar dificuldade. Quando oramos pedindo para que nós possamos aprender a amar, o Senhor vai enviar pessoas difíceis de serem amadas e com problemas difíceis de serem resolvidos, para que nós possamos ajudar em amor. Quando pedimos paciência ao Senhor, o Senhor vai enviar pessoas difíceis de convívio. Eu quero ler com vocês um versículo que está
em Mateus capítulo 6, versículo 7. Fala assim, ó: e quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. E não é pelo muito falar. Meu irmão, orações são simples. Eu faço orações aqui de 1 minuto nos shorts. E eu muitas vezes pensei em parar, mas o Senhor, ele sempre pegava no meu pé para me continuar, porque eu creio que nós devemos ensinar as pessoas, até mesmo porque muitas pessoas não sabem como orar. Eu, por exemplo, eu fui aprendendo a orar orando. E muitas pessoas precisam ver outras orando para aprender. E a palavra, ela nos traz bastante instrução. Logicamente, a oração, ela está na simplicidade, irmão. Ou seja, eu costumo falar que é na sinceridade do nosso coração. Irmão, se faltar fé, como estava faltando para aqueles fariseus, que sobre sinceridade, sabe? Rasgue o teu coração na frente do Senhor, porque Ele já conhece. Olha, tanto que Ele fala no versículo 8, não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam. E Ele sabe, até mesmo antes de pedirem. Ou seja, Deus conhece até os fios da nossa cabeça. Irmão, eu quero te falar, minha irmã, Deus sabe até o dia do seu casamento, se você não se casou. Ele sabe com quem você vai se casar. Ele sabe exatamente quais serão as suas escolhas. E se Ele te prometeu para alguém, é porque Ele sabe disso. Ele sabe. E Deus, Ele se responsabiliza, Ele conhece o nosso futuro e Ele sabe do que nós precisamos. Agora, o que nós precisamos, irmão, perder o orgulho. Sabe, é perder o orgulho, deixar as coisas velhas para trás, deixar uma vida que se foi para trás, sabe? Aquilo lá não vai voltar mais. Até mesmo na restauração, por exemplo, de um relacionamento, irmão, a pessoa que vai vir é totalmente transformada, porque Deus, ele faz as coisas eternas. Deus não vai entregar nada na tua mão com morte. Era isso que Deus fazia, era isso que Jesus fazia. Olha, ele vai falando aqui, ó. Ele fala aqui, ó: mas se realiza as obras, creiam nas provas. Creia na prova. Jesus, sabe, falava e provava por meio das obras. Ó, e ele fala: mesmo que não creiam em mim. Irmãos, quais eram as obras que Jesus fazia? Ressuscitou os mortos, expulsou o mal, ou seja, expulsou os demônios, curava, restaurava, sabe, restaurava a visão, restaurava a audição, restaurava tudo. E é isso que ele faz em nós. Então ele não vai dar nada, sabe? Então eu quero te chamar a atenção, meu irmão. Deus nunca fez nada pela sua vida. Puxa aí na memória, nunca, nadinha aconteceu que você viu a mão de Deus. Sabe por quê? Em Isaías 64, versículo 4, e aqui está a diferença entre um servo e um não. Aquele que crê e aquele que não crê. Fala que olhos nenhum viu e ouvidos nenhum ouviu desde a antiguidade o que Deus preparou para aqueles que nele esperam, ou seja, para aqueles que nele confiam, ou seja, para aqueles que nele creem. Deus já está trabalhando naquilo que você tem pedido, irmão. Eu quero repetir isso para que entre em teu coração. Minha irmã, Deus já está trabalhando naquilo que você tem pedido. Somente acalma o coração, porque isso tem tudo um motivo. E qual que é o motivo? Você saber entender. Ele fala na parte final: então vocês saberão e entenderão, irmãos, saberão e entenderão que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Glória a Deus. Saberão e entenderão que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Irmãos, uma da perspectiva é justamente por meio do Espírito Santo que nós sejamos um com o Pai. Jesus fala isso. E nós vamos saber entender enfrentando o processo, sabe, não correndo. Olha o que Jesus fala na oração dele, justamente de João, capítulo 17, no versículo 21. Ele fala: minha oração é que todos eles, está falando dos discípulos, sejam um, como nós somos um, como tu estás em mim, Pai, eu estou em ti. Que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O que é isso, meu irmão? Unidade e propósito. Eu quero repetir: unidade e propósito. Unidade, meus irmãos, em amor. Unidade. Tudo que Deus faz tem unidade. Sabe, não uniformidade. Não é uma só forma de pensar. Não. Deus te usa na sua diferença. Não é que você vai pensar, você tem o seu propósito específico diante de Deus. E a sua essência, para que esse propósito se cumpra, o seu interior, o vaso, tem que ser preenchido com o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, para que tudo venha se cumprir. Mas para isso é necessário passar pelo fogo depurador, que arranca as arestas, que tira as imperfeições, tudo aquilo que Deus não precisa, para que tudo aquilo que Ele prometeu venha se cumprir.
Olha, em Isaías 1, versículo 19, fala que se nós obedecermos atentamente tudo que ele nos tem dito, nós comeremos e beberemos o melhor dessa terra. E sabe como isso vai acontecer? Paulo responde em Colossenses 1, versículo 27. Cristo em vós, a esperança da glória a ser revelada. Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória. E nós perceberemos que Ele está em nós como nós estamos nele. Os nossos pensamentos serão unificados e nós poderemos cumprir tudo aquilo que Ele nos disse. Então eu gostaria de deixar essa mensagem com você hoje para que você continue perseverando, correndo a corrida que lhe foi proposta, com paciência, sempre trazendo a memória e não se apegando à sua própria vontade, ou seja, querendo ser Deus de si mesmo. Deixa Deus ser o seu Deus. Eu quero repetir, deixa Deus ser o seu Deus e você verá o tanto que é melhor. Que Deus abençoe vocês, irmãos. Até uma próxima mensagem. Tchau, tchau. A paz do Mestre.